Bom dia, tudo bom? Eu queria compartilhar mais uma palavra hoje, que está sobre o texto da carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Hebreus 13, versículo 8. Que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Nós, seres humanos, né, mudamos a cada século. Mudamos a forma de falar, de vestir, de pensar e até de crer. Inventamos máquinas, inventamos o que é certo e o que é errado. E o que ontem era verdade hoje é opinião. Mas o mundo está sempre em movimento, sempre mudando, se adaptando, se evoluindo. Mas enquanto o mundo muda de forma acelerada, Jesus continua o mesmo. Muita gente diz que estamos em pleno século 20, em pleno 2025, em pleno século 21. O mundo evoluiu, tanta coisa mudou e temos que acompanhar a evolução. E pregam um Jesus de acordo com as coisas desse século. Querem atualizar Jesus, né? Quem nunca ouviu que temos que atualizar a Bíblia? Tem pessoas que dizem isso, dizendo que vivemos tempos modernos e que o que está escrito na Bíblia não se encaixa mais hoje em dia. Querem fazer a palavra de Deus se encaixar na nossa rotina e não a nossa rotina se encaixar na palavra de Deus, não a nossa vida se encaixar na palavra de Deus. E usam o tempo, né? O tempo presente como desculpa. Veja, a eternidade é a ausência do tempo. E Jesus vive lá na eternidade, fora do tempo. Ele criou o tempo. Com o passar dos anos, muitas coisas desse mundo mudaram, evoluíram, seja para o bem ou para o mal. E as pessoas falam de Jesus como se ele estivesse dentro da nossa evolução ou da modernidade humana. Tentam falar sobre um Jesus moderno para satisfazer a vontade dos homens. Mas Jesus não veio fazer a vontade humana. Não veio fazer a vontade do homem. Muitos estão tentando transformar um Jesus para satisfazer os padrões, as ideologias e tudo que o homem inventou de moderno. E Jesus, ele não muda. Ele é imutável, né? Deus é imutável. Ele é eterno. Mas já pensou se, se Jesus mudasse? Em quem iríamos depositar nossa fé? Já imaginou um Deus que não sabemos se ele vai nos amar amanhã? Já pensou a gente orar para um Deus que não sabemos se a palavra dele continua a mesma ou se foi atualizada? Já pensou se ele acordasse hoje com menos misericórdia sobre nós, nos amando menos? O fato dele ser o mesmo por toda a eternidade é o motivo desse mundo estar a bagunça que está e ainda não ser consumido. Porque quem crê na sua palavra já sabe o fim que vai ter esse mundo. E sabe o porquê ainda não chegou esse fim. Jesus já levou o apóstolo João para o futuro e mandou ele nos escrever o fim dos tempos. Só você ler Apocalipse. Ele diz que as suas palavras jamais iriam passar. Apocalipse é um livro que causa muito temor e tremor, né? Só o fato de falar a palavra Apocalipse bate um certo temor na gente. E é para tremer mesmo, porque
aquelas palavras de Jesus vai se cumprir, vão se cumprir. Você crendo ou não, as palavras de Jesus vão se cumprir. Jesus não precisa da gente, a gente que precisa dele. E como precisamos dele, né? Como precisamos da sua misericórdia. E então, se por algum motivo você mudou, porque a gente muda, né? Diferente de Jesus, de Deus, a gente muda. Então, se por algum motivo você mudou e não crê mais em Jesus, saiba que ele ainda é o mesmo que te tirou da lama, te restaurou um dia. Ele ainda é o mesmo que faz milagres. Ele ainda é o mesmo que cura. Ele ainda é o mesmo que liberta. Ele continua sendo o caminho, a verdade, a vida. Ele continua sendo o único que nos dá acesso para entrar no Santos dos Santos. Ele continua salvando. Basta você crer nele, seguir a ele, ouvir as suas palavras. E você que ainda não se entregou hoje para Jesus, mas o Jesus da Bíblia, né? Não o Jesus que moderno que o mundo está pregando por aí. Ele continua sendo fiel com suas palavras, com as palavras que ele disse há 2000 anos atrás. Ele disse em certo momento que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Ele continua procurando pecadores ao arrependimento. Pecadores arrependidos que querem largar, sair da vida de pecado, da lama, arrependimento e para restaurar. E continua restaurando vidas. E ele também não prometeu uma vida perfeita aqui nesse mundo. Ele disse que teríamos aflições, mas para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E tem uma frase que eu acho que essa frase a gente deve levar para a nossa vida, que diz o seguinte: o sofrimento temporário nesse mundo é inevitável, mas o sofrimento no mundo por vir é opcional. Vou repetir a frase. O sofrimento temporário nesse mundo é inevitável, mas o sofrimento eterno no mundo por vir é opcional. Então, todos temos sofrimentos nesse mundo. Querendo ou não, em algum momento da vida passamos por sofrimento. Mas o sofrimento eterno, não. Esse sofrimento é opcional. Porque se pela graça a gente é salvo em Jesus, nós seremos salvos e viveremos com Ele eternamente. E lá não haverá mais sofrimento. Glória a Deus. Amém? Bom dia.